Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Que é assustadora. A gente acha quilômetros e quilômetros e quilômetros de rede de pesca, dependendo dos lugares que a gente está no mar, enfim, ficam lá à deriva, né, e pegando todos os peixes no caminho, inclusive, né, tubarões e mamíferos e tudo mais, né, e aí a gente tenta tirar o máximo possível das redes que a gente encontra no meio do caminho nas jornadas que a gente faz pelo mar. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Vocês ouviram a Nathalie Gil, da Sea Shepherd. Ela é uma das nossas convidadas deste episódio, que está cheio de vozes, nesse episódio 172 do Vozes do Planeta. Com ela, a gente vai tratar do Seaspiracy, esse documentário que estreou em março de 2021 na Netflix. Estreou no mundo, né? Um documentário que aborda o impacto ambiental da pesca e é dirigido pelo cineasta britânico Ali Tabrizi. Esse documentário tem trazido diversas reflexões e polêmicas e discussões muito importantes, e eu pretendo trazer elas aqui também para o Vozes do Planeta, aproveitando esse embalo, né, e esses diversos olhares para a gente conversar sobre o oceano, tá? Então, nesse primeiro episódio que a gente vai abordar aqui no podcast, o Seaspiracy, tem a Nathalie Gil, da Sea Shepherd Brasil. E para dar continuidade e também aportar esse tema, essa temática aqui no país, eu vou trazer outra Nathalie, a Nathalie Anterstel, do Política por Inteiro. Isso porque daqui a pouco, em março também de 2021, em abril, perdão, de 2021, vai ser lançado o Pesca por Inteiro, que é um relatório bastante importante mostrando a questão de políticas públicas no Brasil e a pesca, tanto comercial também, quanto artesanal. A gente tem neste episódio Pela Natureza, a nossa parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e vamos falar sobre contabilidade ambiental. Tá muito legal esse papo, é uma conversa para a gente entender o valor da natureza, dos ecossistemas, então recomendo bastante. Tem também Pelo Oceano, e eu vou trazer a história da recuperação de corais em Tamandaré, em Pernambuco. E, é claro, tem, a cada 15 dias, o Eco, com a Duda Menegassi. Então, tá cheião de tema, tá cheião de vozes. Bem-vindos e bem-vindas. Eu deixo vocês com essas conversas. Vozes do Planeta. Muito bem, e a pedidos, vamos começar este episódio 172 do Vozes do Planeta com o grande destaque das últimas semanas, que é o documentário Seaspiracy, que está no Netflix, que fala sobre diversos assuntos relacionados ao mar, mas principalmente sobre pesca predatória, sobre pesca ilegal e algumas associações que não são feitas normalmente, mostrando dados bastante chocantes sobre a atual situação do oceano e sobre consumo e como é que a gente se relaciona com tudo isso. Uma das organizações que tem um grande destaque pela sua atuação nesse documentário é a Sea Shepherd, então eu convidei aqui a Nathalie Gil, da Sea Shepherd Brasil, para a gente discutir, para a gente saber, para a gente comentar alguns pontos importantes deste documentário. Tudo bom, Nath? Maravilha, tudo ótimo. Primeiramente, um imenso obrigado pelo espaço, Pauli, e pela importância, né, de a gente contribuir aqui nas Vozes do Planeta, né? A gente tem uma missão aqui de colocar a voz no oceano, nas Vozes do Planeta. Então, muito obrigada mesmo pelo espaço. Obrigada a vocês por terem topado. A gente fez, na semana do lançamento do documentário, uma live que foi bastante interessante e chamou a atenção pelo nível de disposição de diálogo que as pessoas estavam, né? Então, para quem não assistiu ainda
este documentário, ele toca em diversos pontos sensíveis, mas principalmente a relação da pesca e consumo, né, de peixes. Eu queria que você contasse aqui para os ouvintes, Nath, para quem não viu ainda, ou para quem vai assistir, ou para quem assistiu, enfim, como é que a Sea Shepherd está colocada aqui nesse documentário? Como é que a atuação da Sea Shepherd se encontra com a temática do Seaspiracy? Sim, a Sea Shepherd, né, aliás, é uma conexão que a gente fez com esse documentário que não é nova, né, é muito comum a gente receber convites de documentaristas, realmente porque pelo fato de que a gente está tão presente no mar, né, nós temos 12 navios aí espalhados pelo mundo, diversas campanhas espalhadas pelos oceanos, realmente sendo uma testemunha do que está acontecendo no oceano, né? E esse convite não foi nada diferente de outros que a gente já teve, de outros documentários, que, enfim, vocês inclusive podem encontrar alguns, inclusive no Netflix, de realmente o ali, né, de ter esse olhar que a gente tem, realmente sentir na pele o que a gente sente. Então, ele fez o convite, a gente aceitou, e realmente para a gente contar histórias sobre o que está acontecendo no oceano é algo muito importante, né? É algo que até o nosso fundador, o Paul Watson, né, o capitão Paul Watson, que está à frente da Sea Shepherd, sempre fala, né, que a câmera é a arma mais poderosa que existe. E realmente é quando a gente começa a colocar luz, né, num lugar tão escuro que é hoje na percepção do ser humano, que é o oceano, né, esse imenso oceano aí, que é 70% do planeta, e a gente sabe tão pouco dele. Então, obviamente, a gente já aceitou esse convite e foi um trabalho mesmo que a gente fornecia tudo que eles queriam da gente de informação, né, e de oportunidade de divulgação. Uhum. Então foi, enfim, é um movimento independente deles, mas claro, com a nossa contribuição, onde eles acharam que seria pertinente. Claro, e é um nível de atuação que se diferencia de outras organizações, que é muito, como você colocou, no oceano, né, em campo mesmo. Tem algumas informações muito importantes que vêm sendo colocadas, mas eu acho que a principal, e para mim, né, essa associação, a gente já vem tratando disso aqui no Vozes do Planeta desde o início, né? Porque, enfim, eu acompanho a temática do plástico principalmente já há bastante tempo, e a gente já traz isso, mas eu acho que o destaque, né, para a sociedade é fazer essa relação, ou seja, quando a gente está falando sobre plástico, a gente também está falando sobre pesca. Quando a gente está falando de perda de biodiversidade, a gente também está falando sobre pesca, né? E a Sea Shepherd teve sempre uma atuação muito a mais destacada, né, com relação à questão das baleias. Então, eu queria que você da conservação, né, das baleias. Então, eu queria que você falasse alguns desses dados que estão presentes no documentário, que justamente relacionam a questão da conservação dos mares, da conservação dos grandes mamíferos cetáceos no mar, e fazendo essa comparação com a atuação da pesca comercial, principalmente, e como está afetando diretamente esses animais, né? Fazendo esse comparativo com a grande caça, né, da baleia, que acontece todo ano na Antártica e em outros lugares. Isso, a caça das baleias a gente sempre vê como uma vitória, né? A gente teve essa moratória internacional, essa lei internacional, né, aplicada pelo International Whaling Commission, né, na década de 80, proibindo, né, a caça a baleias em águas internacionais. Isso foi um movimento que, sim, né, a Sea Shepherd teve uma parte fundamental nesse processo, além de, obviamente, estou reconhecendo outras organizações, não fizemos isso sozinhos. Naturalmente, né, ao você observar essa mudança, né, quando a caça às baleias é mais um motivo, mas a gente conseguiu observar muito, né, em águas internacionais ainda comportamento de baleias sendo mortas, né, a gente aprende que, na verdade, o buraco é mais embaixo, né. A pesca foi se industrializando como qualquer outro tipo de categoria no mundo, né, na nossa evolução, aí nos últimos, vamos dizer assim, no último século, né, e a pesca foi se tornando cada vez mais eficiente, mais eficaz, né, os emales, as redes, elas foram sendo realmente fabricadas para serem, como até o documentarista fala, né, fábricas de morte,
e essas fábricas realmente não fazem seleção, né, do que está caindo na rede. Então, com as nossas observações, né, em campo, vamos dizer assim, né, no oceano, foi natural esse aprendizado, né, de que realmente a pesca era, e principalmente a sobrepesca e a pesca industrializada, né, vamos dizer, alto nível, né, de alta quantidade de toneladas de pesca sendo feitas, somente afetou cada vez mais a morte de vários animais, né? Não somente as baleias, os cetáceos, né? Que são animais que a gente vê com um pouco mais de carinho, né? E na nossa, vamos dizer assim. Então, com isso, a Sea Shepherd foi evoluindo, né? Até resolvemos o problema de sim ter uma lei proibindo caça direta às baleias, mas existiam vários comportamentos no oceano, inclusive que estavam, sim, dizimando, né, vários lugares, vários ecossistemas do oceano, de maneira com uma rapidez tremenda, né, e com isso a gente foi naturalmente mudando nossas campanhas para também atuar ali, né, a gente viu que o problema do oceano era muito mais complexo do que só salvar as baleias. Tem, né, justamente em algum... sua pergunta, Pauli, mas eu posso complementar. Sim, eu queria que você complementasse falando já especificamente de algumas atuações, de alguns exemplos, né? A gente tem, por exemplo, no documentário mostrando a Sea Shepherd na França, falando de 10 mil golfinhos mortos por ano pela pesca acidental, entre aspas, lembrando que redes são plástico, né? Então, 46% do plástico que está no oceano são redes de pesca, e também, falando em dados, né, 40% da vida marinha capturada, que é devolvida ao mar morta, dessa captura acidental. O número, a mortandade, fizeram lá uma conta só de um pesqueiro na Islândia, ou seja, né, em um mês foram 5 mil aves marinhas, 800 focas e mais um sem fim de vida que foi morta só em apenas contabilizando o impacto de um navio pesqueiro só, né? E contando aí que são 4,5 milhões de barcos de pesca comercial no mar, a gente dá para entender e tentar dimensionar o tamanho desse impacto. Eu queria que você falasse de alguns casos específicos, então, de atuação na Sea Shepherd, que não seja só, né, com relação a essa caça das baleias, né, que acontece na Antártica, mas, enfim, agora, como vocês têm acompanhado, tem toninha, tem golfinhos, tem uma série, tem até a própria das Ilhas Faroe, que mostra no documentário, né, daquela mortandade dos golfinhos, enfim, aquele massacre de golfinhos. Conta um pouco mais, Nath, dessa atuação. Exato. Sim, a gente está atuando, acho que em diversas frentes nesse aspecto, Pauli. Contando algumas para você, né? Nós estamos trabalhando junto a governos, né? Porque um grande desafio são as áreas mais ricas, né? Em relação à biodiversidade, que são as áreas costeiras, né? É lá que realmente estão, enfim, a maior quantidade de vida marinha, né? E, portanto, o maior interesse, vamos dizer assim, dessa pesca mais predatória estar presente. E então começamos aí alguns já, enfim, década, eu diria, né? A nos associarmos, fazermos parcerias com governos mesmo, né, para ter atuação nas áreas soberanas de alguns governos, em que a gente garantisse, né, esse monitoramento, né, e essa busca por navios de pesca que estejam comportando de maneira ilegal dentro das águas soberanas desses países, né? Tem sim o poder de achar, encontrar e marcar as localizações dessas áreas para a marinha local chegar e autuar esses barcos. Bom, a gente tem várias frentes de atuação, né, que respondem a esse desafio. Um deles é todo o nosso trabalho que estamos fazendo muito fortemente na costa da África. A gente está presente em 6, né, países da costa da África, a maioria deles do lado ocidental. Trabalhamos junto com governos nesse caso, né? Então, são governos que não necessariamente têm muita estrutura marinha. Então, portanto, não tem muita estrutura de fiscalização. E a gente contribui com os nossos navios, estando lá fazendo essa fiscalização para eles e apontando, né, para eles quais são as localidades onde esses navios se encontram.
e, portanto, eles podendo atuar. Isso tem sido feito já faz, né, mais de 7 anos, a gente está trabalhando há algum tempo lá, perdão, desde 2016. Além disso, a gente também está com um trabalho belíssimo no México, né, já faz algum tempo, protegendo a vaquita marinha, e esse projeto, ele na verdade o foco é a preservação da vaquita, né, que é o animal marinho com maior índice de risco de extinção do mundo, né, é previsto que existem de 10 a 15 vaquitas marinas vivas no mundo hoje, literalmente 10 a 15, né, então é um absurdo o que já foi feito lá, e a gente atua, né, na pesca ilegal de totoaba, que é um peixe... Perdão. Nath, só queria que você repetisse, é isso mesmo, 10 a 15 indivíduos? Indivíduos, Pauli, isso. Uau. É bem assustador. A gente, na última observação que a gente fez, a gente só conseguiu encontrar 6, tá? Nas nossas observações, né, de população. É quase nada. É realmente assustador. E isso veio muito, né? Isso a gente encontrava muito mais, mas ainda pouco dessas vaquitas, mas está cada vez menor. E o motivo é fundamentalmente a pesca da totoaba, que é feita de maneira ilegal. Os pescadores de totoaba lá, eles são financiados até por cartéis mexicanos, né? Porque tem uma busca, de novo, da China, né? Por esses peixes. Eles usam, ele é visto como uma iguaria, né? A bexiga nadal deles é usada como, eu não sei tecnicamente em português como usar essa palavra, mas é usada como uma iguaria na China, e, portanto, tem uma pesca super forte disso, e a rede de totoaba é criminosa para a vaquita, ela não consegue, né, se desfazer dela quando ela pega na rede. Então, enfim, essa é uma outra atuação nossa, né, com a Operação Milagro. E também temos outras operações de retirada de redes de pesca, né, até fantasma, até foi uma história que a Bia Figueiredo até contou para você em outra oportunidade, aí, em outra live que você teve, que é assustadora. A gente acha quilômetros e quilômetros e quilômetros de rede de pesca, dependendo dos lugares que a gente está no mar, que, enfim, ficam lá à deriva, né, e pegando todos os peixes no caminho, inclusive, né, tubarões e mamíferos e tudo mais, né, e aí a gente tenta tirar o máximo possível das redes que a gente encontra no meio do caminho nas jornadas que a gente faz pelo mar. Esses são só alguns exemplos aí também temos, né, de conscientização nas Ilhas Faroe, fizemos muito trabalho também em Taiji, na conscientização do que está acontecendo em relação aos delfinários do mundo, né, o pessoal vai visitar os golfinhos achando que eles são golfinhos ou de cativeiro, né, ou golfinhos que, de alguma forma, né, estavam com algum problema, vamos dizer assim, que não poderiam viver em vida selvagem, né, e, portanto, foram para um delfinário, e, na verdade, não é essa a realidade. Existe toda um comércio, né, de golfinhos selvagens sendo caçados e muitos deles, né, como aporta lá no documentário, muitos deles são simplesmente mortos, né, para diminuir aí o impacto do golfinho na pesca, né, local lá do Japão, porque eles são vistos como pestes, mas alguns deles sim são direcionados para delfinários do mundo inteiro, então gera esse ato, vamos dizer assim. Nath, para a gente finalizar, né, uma conversa rápida, que a gente vai tratar ainda mais de pesca aqui no Vozes do Planeta, mas eu queria que você trouxesse o documentário, ele encerra e ele traz já esses elementos ao longo aí da conversa toda, como o que a gente pode fazer, né? Ou seja, falar só não ao plástico descartável hoje não vai trazer o impacto, isso é o que o documentário diz, né? Não traz o impacto necessário para o grande problema que é a pesca comercial que o oceano vem sofrendo. Então, uma das soluções apontadas pelo documentarista é deixar de comer peixe. Eu queria saber qual que é a opinião da Sea Shepherd dessas relações, né, de consumo e com o que está acontecendo, né? Porque são outras questões também colocadas, não é só sobre exploração, a gente tem toda essa história, como a gente falou, da fauna acompanhante, né, que morre junto, a gente tem a degradação do oceano, quando perde, né, o equilíbrio
que existe, a gente tem a questão da pesca ilegal com todo o trabalho escravo que vem dentro disso, então é um rastro bastante grande apontado, né, da pesca e relacionando diretamente com o consumo, né, a conclusão que ele faz, que é uma das coisas que a gente pode fazer, é deixar de comer peixe. Então, eu queria saber qual que é a opinião da Sea Shepherd, qual que é a conclusão que a Sea Shepherd faz desse documentário e dessa abordagem. Uhum. Tem algumas, né? Uma primeiramente, se informar. Eu acho que o mais sustentabilidade é difícil, né? A gente, por muito tempo, do jeito que a gente desenvolveu a nossa sociedade, foi de realmente, né, seguir o que tem disponível para a gente, aceitar o que é conveniente, o que é fácil, de fácil alcance, o mais barato possível e tudo mais, né? Sem questionar. E algo que a Sea Shepherd até me ensina todo dia, né, presente aqui internamente na parte de liderança da Sea Shepherd, é isso, se informar nos dá um poder imenso para tomar decisões. Realmente, a Sea Shepherd é uma ONG vegana, até por incoerência, né, até para você estar lá no navio defendendo animais, como assim você vai comer um animal, né? Então, nossos voluntários, por exemplo, a gente não proíbe eles de serem veganos, mas certamente nossas ações são. E isso é porque realmente tem essa falta de controle, né, essa falta de informação. Então, nós como cidadãos precisamos exigir informação de empresas, né, do que a gente, enfim, de supermercados e varejos, né, da onde a gente está comprando, de saber a rastreabilidade e a origem de tudo. Isso eu não falo peixe, tá? Isso eu falo consumo no geral. E o que está acontecendo hoje, vamos dizer assim, quando a gente lida com peixes, é a falta de informação, é o fato de que você está literalmente comprando um nome por outro, você não sabe o que você está consumindo, você não sabe a origem, tem zero rastreabilidade, há um descontrole. Então, o posicionamento da Sea Shepherd quando não há informação, recuse, né? E o posicionamento até do Paul Watson é esse, né? O melhor jeito de você proteger o oceano do jeito que está hoje, com as leis como estão hoje, permitindo o que é permitido hoje, é melhor deixar o oceano quieto, né? Então, para a gente é esse convite mesmo, do jeito que está, a única maneira da gente realmente resolver é evitar, né? Mas, claro, existem várias outras avenidas que outras pessoas podem ter opinião, mas realmente a nossa é essa, né? E informação, para mim, é realmente o foco hoje, né? Quando eu assisti o Seaspiracy, e assim, a gente não teve o prazer de assistir Seaspiracy antes de qualquer um, a gente assistiu junto com todo mundo, né? Porque realmente é um documentário independente. E a minha reação foi essa, foi um ótimo começo de conversa. Abriu o olho para muita gente pela primeira vez, né? Passou informação para a gente que nunca questionou o consumo de peixe. Mas eu acho que a gente tem que sim continuar com o debate, com, né, informação de todos os lados, realmente aprofundar, e para realmente a gente, né, fazer escolhas embasadas, né, ter um consumo de fato consciente em tudo que a gente faz. A gente precisa urgentemente disso, né? Como eu falo isso em nome do oceano e em nome do planeta, né? Exatamente, algo que, como eu falei, eu já trato aqui, né, Nath, bastante tempo no Vozes do Planeta, de diferentes formas, pela abordagem do plástico, e aqui próximo, né, sempre em março, abril, nesse período, a questão da Páscoa, trazendo que tem um aumento considerável do consumo de peixe, eu sempre trago a questão dos tubarões, que a gente não sabe o que a gente está consumindo, as pessoas não sabem o que falar, comprar posta de cação é você estar comprando posta de tubarão, que cação é um tubarão e que muitas vezes você pode estar consumindo um tubarão ameaçado de extinção e que ainda pode botar em risco a sua própria saúde, porque tubarão é um peixe que acumula, né? E aí, considerando toda a contaminação que o oceano já vem sofrendo, acumula, então, muita coisa que você vai estar mandando para dentro. Então, gente, é isso. A gente vai voltar a conversar, convido vocês para acompanharem algumas lives que eu tenho feito no Instagram, junto com a Sea Shepherd, super abertas para o diálogo e que tem sido um aprendizado muito grande. Nathalie, obrigada pela sua participação hoje aqui no Vozes do Planeta. A gente vai seguir aqui neste episódio falando sobre pesca, trazendo aqui um olhar bem para o Brasil, e a gente se encontra nas lives. Obrigada. Maravilha, obrigada, Paulina. Vozes do Planeta.
E para aprofundar essa discussão e trazer para o Brasil essa discussão, principalmente falando sobre pesca, vai ser lançado, e vocês podem ter acesso pelo politicaporinteiro.org em breve, o Pesca por Inteiro, que é um relatório bastante importante feito pelo Política por Inteiro, que realiza o acompanhamento em tempo real de sinais políticos de mudanças relevantes anunciadas ou realizadas pelo Executivo Federal. E a gente tem dados muito importantes sobre algumas curiosidades. Além desse vácuo, né, de falta de informação sobre estoque de peixes, sobre a quantidade, o volume, né, que a gente tem, a própria atividade pesqueira tem certos interesses e, mais recentemente, nos últimos 2 anos, com o novo governo, tem ganhado um espaço bastante especial. Esse tipo de análise é feito nesse Pesca por Inteiro. E para a gente aprofundar um pouco essa história, eu convidei a Nathalie Anterstel, do Política por Inteiro, para nos contar. Nathalie, queria que você primeiramente nos contasse o contexto, então, desse relatório que está para sair, que eu tive acesso, e o que são os pontos que você destacaria nesse momento, por enquanto. Olá, Paulina. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E, bem, nós resolvemos fazer este relatório Pesca por Inteiro porque nos chamou muita atenção o nível de prioridade política dado a esse setor pelo atual governo federal. Nós, por exemplo, tivemos como ponto de partida uma análise feita pela Folha de São Paulo, que é a nossa parceira, em relação às lives presidenciais. Nós descobrimos que o assunto com cunho ambiental mais falado nas lives presidenciais durante o primeiro ano do mandato foi a questão da pesca. Então não foi desmatamento, não foi mineração, né, que são assuntos que já estão aí bastante visíveis e audíveis na mídia, mas foi a questão de peixes. Então toda a live tinha alguma coisa, a gente percebeu também a presença, né, bastante frequente do secretário da Pesca, Jorge Seife, e a gente falou, peraí, vamos entender, né, vamos tentar juntar essa visibilidade e todos esses sinais, né, que o governo está dando para alguma base política com os atos que nós monitoramos. Então fizemos esse estudo e verificamos que foram editados 79 atos com potencial interesse e potencial relevância para questões ambientais nesse segmento. Eu gostaria de destacar 3 pontos que nós trazemos nesse relatório. Primeiro, a questão das reformas institucionais, foram 6 reformas importantes. Destaco aqui a primeira delas, que foi o fim da gestão compartilhada de recursos pesqueiros, que se deu logo em janeiro de 2019, no início do governo, e que acabou por concentrar todo o poder regulatório na Secretaria da Pesca. Isso significa que a gente tem aí o próprio setor, né, enfim, cuidando de si, e não necessariamente com os órgãos ambientais em par e passo, né? Uma segunda questão é a questão das flexibilizações e desregulações. Então a gente viu no total dos 79 atos, essas classes aí apareceram com bastante relevância, né? A gente classifica essas tendências e percebemos, por exemplo, que teve um decreto agora do final de 2020 que tratou da questão da aquicultura, né, em reservatórios, e nos chamou a atenção que não houve um embasamento socioambiental para fazer isso, não houve uma avaliação criteriosa. E isso já é um reflexo dessa reforma, né? Dessa, de certa forma, alienação aí dos órgãos ambientais sobre a matéria. É claro que os órgãos ambientais ainda têm competências, não é? Eles ainda fazem fiscalização, não estão totalmente alijados do processo, mas politicamente o sinal é de tragédia dos comuns, né? De você deixar o setor ali fazer o que ele quiser. Um último ponto, eu acho que a gente tem notado a tendência de judicialização
Isso aparece muito em relação aos estados, então o governo federal entrando aí em embates importantes com governos locais, tentando também criar mais espaço para flexibilização, criar mais espaço aí para uma gestão pesqueira insustentável. Isso nos chama muito atenção e obviamente nos preocupa, não é? Porque nós estamos falando de um recurso natural, finito, e que, se não for bem cuidado, a tragédia dos comuns a gente sabe que vai aparecer e pode não tardar. Nathalie, a gente tem falado aqui no Vozes do Planeta e durante as lives de discussão dos Seaspiracies, né, que chamou muito a atenção para a atividade de pesca no mundo, né, ilegal, a atividade de pesca comercial, a questão da poluição que traz, a fauna acompanhante, enfim, tudo isso. E, porém, não tem uma discussão muito aprofundada lá sobre a pesca artesanal. Eu vi que tem esse componente também dentro do Pesca por Inteiro, uma análise, né? Eu queria que você ressaltasse, é importante a gente destacar justamente essas diferenças, se é que existem diferenças, quando a gente está tratando de política pública relacionada à pesca, Nathalie. Pesca artesanal e pesca comercial. Olha, Paulina, nós notamos que há uma diferença, sim. No caso do atual governo, a prioridade é a pesca industrial. A maioria dos atos que foram editados se destina, né, a flexibilizar, enfim, a beneficiar a pesca industrial, inclusive em detrimento aí da proteção ambiental. E os pescadores artesanais, além de terem poucos benefícios diretos, nós notamos que há uma despriorização. Então, por exemplo, no decreto que estabeleceu a cessão de águas públicas, antes havia, né, uma prioridade, os pescadores artesanais estavam no começo da fila, por assim dizer, para solicitar, né, a cessão, enfim, o uso dessas áreas. Já não tem mais essa prioridade, e acho que vale lembrar os atos aí do derramamento de petróleo no Nordeste, enfim, do Brasil em 2019, a gente acompanhou isso também. Ali sim, né, há um mecanismo de compensação para os pescadores artesanais, mas passado 1 ano e meio desse episódio, se estima que mais de 1/3 dos pescadores artesanais ainda não recebeu nenhum tipo de compensação. Então, eu acho que é possível, né, afirmar que a pesca artesanal ela está, de certa forma, alienada na atual gestão. Vozes do Planeta pela Natureza. Muito bem, agora neste episódio, no nosso espaço Pela Natureza, essa parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e para falar sobre restauração de ecossistemas, para falar sobre natureza, a gente vai ter uma conversa muito interessante. Eu vou falar com o Matheus Couto, que é do PNUMA. Tudo bom, Matheus? Olá, Paulina. Olá, ouvintes. Tudo bem por aqui? Espero que vocês também. Muito bem. Bom, a gente vai falar sobre contabilidade ambiental. Vai sair um relatório, né? E a gente está antecipando um pouco aqui, mas antes da gente entrar nos dados, né, eu queria introduzir essa conversa, você contando para a gente o que significa a contabilidade ambiental e qual que é a relação dela sobre valor da natureza, né? Certo. A natureza tem valor, queira nós colocamos um valor ou não, assim, né? Então, essa é uma das premissas da contabilidade ambiental. Então, a necessidade, a importância das contas ambientais, ela se dá porque as contas econômicas, elas não contabilizam os benefícios, as contribuições da natureza para a sociedade, para a humanidade, assim, né? Então, todos nós dependemos de ar puro, de água, né, de clima estável, e a natureza faz isso para a gente e muitas vezes não entra no sistema de contas econômicas, né? É visto como algo gratuito. Só que aí as contas ambientais, a contabilidade, ela começa então a contar quanto existe de ecossistema e o grau de conservação desses ecossistemas, ou seja, se ele está
conservando cada vez mais ou se degradando. E daí, com isso, a gente consegue entender os fluxos dos serviços, né? Desses serviços ecossistêmicos que a natureza provê para a sociedade e para os diversos setores da economia. Então, a contabilidade ambiental, na verdade, ela é um mecanismo para aperfeiçoar as contas econômicas nacionais, né? Para, assim, acrescentar de informação, quando a gente ouve falar de PIB, né, ou a economia cresceu, diminuiu, mas e os ecossistemas dentro da economia, né? Existem já alguns esforços no Brasil, por exemplo, o IBGE publicou as contas de água, e daí é possível a gente entender nas geografias como os setores econômicos dependem da água e os impactos ali nos ecossistemas aquáticos, assim. Então, essa é a lógica da contabilidade ambiental. E isso vem de um... É tão interessante. Por mim, eu acho que até depois eu vou te convidar para a gente fazer um programa inteiro sobre esse assunto, que não vai caber nesse nosso bloco pela natureza, porque tem vários fatores, né? Você falou da água, que é algo que já vem sendo, né? A água, inclusive, já é tratada como uma commodity, então ela passou já por um processo econômico, né? De adaptação econômica para a linguagem econômica sobre isso. Mas você está falando de ecossistemas, você está falando, né, de ambientes completos, né, com biodiversidade, com outros elementos muito importantes. Essa contabilidade ambiental, ela pode ser inserida aonde? Ou seja, falando de uma maneira prática, por exemplo, agora, bens de consumo, se a gente vai falar, eu quero produzir uma roupa, aquilo precisou de água, aquilo precisou de energia, que tipo de energia, aquilo precisou de ser via manufatura de algum produto da floresta, enfim. É nesse sentido que a gente está falando, Matheus? Sim, então, aí a contabilidade ambiental, ela está dentro da divisão de estatística da ONU, e aí apresenta os diferentes serviços ecossistêmicos, e daí é uma padronização para que o mundo inteiro consiga usar o mesmo padrão e ser comparável, né? Então, um bem de consumo, como é o caso da indústria têxtil, ele depende também de polinização, de solo fértil, né, para crescer o algodão, de um clima adequado para aquela cultura. Então, com a contabilidade ambiental, você pode entender as dependências que os diferentes setores têm dos serviços ecossistêmicos. Existe uma iniciativa do PNUMA, um site, né, que chama ENCOR, ENCOR, e você pode brincar ali qual é o setor da economia que você faz, qual indústria, mineração, alimentar, né, e entender qual é a dependência em relação aos serviços ecossistêmicos e daí calcular os riscos, assim. Então, isso está ligado com a contabilidade, né, mas o relatório que a gente está produzindo, ele apresenta mais um mecanismo, né, o quadro, como é feita a contabilidade ambiental, e daí isso pode pautar políticas públicas, decisões também privadas, né, então, de todos os setores da sociedade, da economia e da gestão pública. Ou seja, esse relatório também apresenta mecanismos de que setores possam fazer também o seu próprio cálculo, baseado nesses dados, nessas informações e nesse método apresentado aí, certo? Sim, o relatório ele apresenta assim o mecanismo, né? Ele é uma introdução para entender esse conceito de contabilidade. Aí, para uma indústria, para um setor ir a fundo, precisa também buscar outras fontes de conhecimento. Então, a gente apresenta esse quadro, né, de estatística que fundamenta esse cálculo econômico-ambiental, vamos chamar assim. Muito bom, muito bacana. Bom, eu já vou deixar o convite aqui, depois do lançamento desse relatório, bora fazer um programa inteiro para falar sobre o valor da natureza e tratar de uma forma mais detalhada essa contabilidade ambiental, Matheus? Vamos sim, vai ser um prazer.
Muito bem, esse foi o Espaço pela Natureza. Hoje tivemos a participação do Matheus Couto, que é do PNUMA, essa que é uma parceria do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Vozes do Planeta. Vozes do Planeta, pelo oceano. E agora aqui no nosso Espaço pelo Oceano, eu trago mais uma voz, porque a gente tem uma boa notícia bem controlada, na verdade, né? Apareceu durante essa semana, pelo perfil do Reef Check Brasil, uma notícia de uma recuperação de corais em Tamandaré, nessa região da APA, da Costa dos Corais, em Pernambuco. Quem vai falar sobre isso é a pesquisadora Camila Brasil, do Reef Check. Tudo bem, Camila? Prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Tudo ótimo, Paulina. Espero que esteja tudo bem com você também. Maravilha. Querida, eu queria que você contasse, então, por que eu falei que é uma boa notícia, porém uma boa notícia com moderação, né? A notícia é boa em si, porque a gente vê, né, uma boa parte de Recife de coral recuperada, é realmente uma grande notícia, porém, não é a totalidade ali, não é isso, Camila? Conta pra gente. Exatamente. Então, quando a gente fez a primeira foto, que foi... Na verdade, a primeira foto foi em 2017, quando estava tudo relativamente tranquilo, e aí em 2020 teve um evento de branqueamento em massa, que branqueou, né? E isso afeta muito a saúde dos corais e pode causar mortalidade, mas branqueou muito os corais de Tamandaré. E do resto da APA, Costa dos Corais, e do resto, na verdade, posso falar aqui do resto do mundo, né? Foi um branqueamento em massa a nível mundial. A gente ficou muito receoso, claro, como pesquisador, de estar aquilo acontecendo naquele grau tão grande. Naquele grau tão alto, na verdade, a gente tirou a foto e postou o alerta, né, do branqueamento. Foi em março de 2020, logo depois a gente teve a notícia, logo depois mesmo, assim, no outro dia, que a gente teria que voltar para as casas, né, de cada um, porque a gente estava entrando num período mais tenso da quarentena. Quando a gente conseguiu voltar agora, setembro, outubro, e agora esse ano, a gente começou a ver que vários corais estavam recuperando. Essa espécie, a Milepora alcicornis, que lá é chamada de tapitanga, coral de fogo, ela recuperou relativamente bem, principalmente nesse local, que é na área fechada de Tamandaré, que é uma área que não tem impactos diretos de turismo e de pesca, né? Então, a gente viu essa grande colônia que tinha chamado muita atenção, porque ela estava completamente branca, a gente viu que ela tinha se recuperado praticamente em totalidade. E, infelizmente, né, como você falou, é uma notícia boa, porém, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para falar, porque nem todas as colônias tiveram essa sorte, algumas realmente a gente viu uma taxa maior de mortalidade, e algumas outras espécies a gente viu bem mais, assim, né? Uma recuperação talvez mais lenta e uma taxa de mortalidade maior. Mas é uma notícia para a gente ficar feliz, né? Uma colônia de 3 metros quase, completamente recuperada. Minha segunda pergunta é com relação às causas, né? Tanto do branqueamento, para você explicar novamente, né? A gente já tratou um pouco disso aqui no Vozes do Planeta com a Beatriz Padovani, mas explicar novamente as causas, né, desse branqueamento em 2020. E agora, o que seria a possível recuperação? Lembrando que essa área é uma área fechada, é uma área que existe aí em Tamandaré, em Pernambuco, fechada, só pode ter acesso para quem está pesquisando, então não tem pesca, não tem turismo, não tem nada disso, certo, Camila? Certo. É uma área relativamente pequena, mas que a gente acredita, tem vários estudos já provando que é suficiente para, inclusive, prover recursos de pesca para o resto da área em volta. Mas, enfim, sobre as causas do branqueamento. O branqueamento ele pode ser causado por vários tipos de impacto, inclusive impacto físico, assim, se você pisar na colônia, enfim. Mas o branqueamento em massa, como a gente viu em 2020 e em outros anos, ele foi causado principalmente por aumento da temperatura da água do mar. Então, com esse aumento de temperatura, o coral ele sofre algumas
reações. Entre elas, ele expulsa as algas zooxantelas, que são as algas que dão a cor para o coral. E, além da cor, elas dão também fonte de nutrientes. Elas fazem fotossíntese e dão os nutrientes para o coral. Então, o coral, que é um animal, e além de um animal, ele é um animal carnívoro, ele tem uma parte da sua alimentação que pode ser dada por essas algas. Então, ele não precisa estar gastando energia caçando, né? Colocando os pólipos para fora para caçar. Então, quando tem o branqueamento e o coral expulsa essas zooxantelas, ele primeiro tem o impacto visual, né? Porque ele fica branco, que a gente está vendo ali o tecido transparente do coral com o esqueleto dele calcário, aquele branco é o esqueleto, e ele perde uma fonte muito importante de nutriente. Então, esse branqueamento, se ele for prolongado, ele pode acarretar na mortalidade, né? Pode causar a morte daquela colônia ou de partes da colônia. Além disso, como ele perdeu uma fonte de alimentação, uma fonte de nutriente, a colônia fica mais fraca. E imagina você, por muito tempo, mais fraco, você pode ter mais doenças, enfim, podem ter vários impactos na colônia. E quando tem um branqueamento em massa de várias colônias branqueadas, a gente normalmente vê mortalidade também associada. Isso é um problema muito grave, porque os corais, como a gente sabe, eles são um ambiente altamente biodiverso, onde moram peixes, etc., e diversos outros organismos. Sobre as possíveis causas de recuperação, você lembrou muito bem que é uma área fechada, então já não tem aqueles impactos diretos, né, de turismo, ou seja, não tem muita gente pisando, não tem a pesca diretamente ali. A colônia ela pode se recuperar se o impacto parar. Então, se o mar voltar à temperatura normal, num tempo viável, é possível que essa colônia ela consiga recrutar mais zooxantelas, essas zooxantelas voltem para a colônia e ela volta à sua cor normal, e aí passa um tempo e ela volta à sua saúde normal. A gente tem aqui no Brasil vários estudos que dizem que talvez essas águas turvas, inclusive do Brasil, tenham mais nutrientes e por isso seja uma coisa boa para os corais se recuperarem. Mas ainda é uma incógnita quais são as razões específicas para uma colônia, por exemplo, voltar ao normal e outra continuar lá branca ou morta, no caso. Muito bem, é a resiliência dos corais brasileiros, certo? Hoje eu conversei aqui com a pesquisadora Camila Brasil, do Reef Check Brasil. Eu recomendo muito vocês acompanharem, seguirem lá o perfil, principalmente pelo Instagram, do PEL de Tamandaré também, para vocês que amam corais assim como eu, e que ama temas oceânicos também, e ciência, podem ter mais informações por lá. Camila, foi um prazer, muito obrigada. Prazer também, Paulina. Boa noite, bom feriado para você. O Eco, no Vozes do Planeta. Oi, Paulina. Sempre um prazer estar aqui contigo. E hoje eu venho falar de PAN. Não são os Jogos Pan-Americanos quem está pensando aí em casa. PAN é a sigla de Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. E eles são um instrumento de política pública gerenciado pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que é super importante para mapear e identificar quais as espécies ameaçadas de extinção, tanto da fauna quanto da flora, e para construir estratégias para garantir a proteção dessas espécies. Existem mais de 40 PANs vigentes no Brasil atualmente, que contemplam mais de 1.000 espécies ameaçadas do país. Tem, por exemplo, o PAN manguezal, que abrange toda a proteção desse ecossistema que é super ameaçado e os seus habitantes de fauna e flora. Tem também o PAN para a conservação das aves da Mata Atlântica e muitos outros. Agora você imagina a trabalheira por detrás desses estudos. Pois é, por isso que normalmente cada PAN tem um ciclo de 5 anos de duração. E quem é que faz parte desses planos? Bem, essa pergunta é importante e tem a ver pelo motivo pelo qual eu escolhi falar deles aqui no Vozes do Planeta.
Nesse mês de março de 2021, o ICMBio publicou uma retificação que altera algumas diretrizes importantes sobre a composição e o funcionamento dos PANs. E deixou algumas incógnitas sobre como vão funcionar os grupos de assessoramento técnico, que são os grupos que discutem os planos e ajudam a construir as estratégias de conservação. Uma das incertezas é sobre como vai ser a participação de associações da sociedade civil, da academia, representantes das universidades e de ONGs. Antes dessa retificação, um dos pilares dos PANs era justamente a construção participativa, até porque os membros desses grupos de assessoramento, que são apelidados de GATs, eles não são remunerados. Quem participa faz isso porque quer ajudar a construir políticas públicas de conservação. E com a retificação, esse grupo passa a ser composto apenas por agentes públicos da administração pública federal, até o limite de 5 membros, e convidados. Mas não há clareza sobre como será feito esse convite às instituições, que antes eram presença obrigatória nos grupos. O ECO entrou em contato com o ICMBio, que não respondeu como que vai funcionar esse novo esquema. Outra mudança é que agora a participação na elaboração de propostas terminará com a apresentação dos trabalhos à autoridade responsável e poderão ser aceitos ou não pela autoridade. Antes, era uma votação entre os membros. E, além disso, também fica proibida a divulgação das discussões em curso do PAN sem a prévia anuência do coordenador. Todas essas alterações deixaram muitos pesquisadores preocupados sobre como continuarão os grupos dos PANs que já estão em curso e sobre como ficará a transparência dos estudos levantados e a construção das ações de conservação. Sem dúvida, é uma pauta que vale a pena ficar de olho. E a gente vai cobrir esse assunto de perto no ECO, então fica ligado no nosso site, que qualquer novidade a gente conta por ali. Um abraço e até a próxima semana. Vozes do Planeta. A apresentação, entrevistas e produção do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na produção, edição e desta vez montagem do Vozes do Planeta o André Cazé, no apoio sempre a Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo episódio e eu estou esperando vocês com as dicas e quem você quer ouvir por aqui. Até a próxima. Tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.